vereadora Marília Arraes está no 20 Minutos para falar sobre o PT e as eleições de 2018. Aos 34 anos, formada em Direito, ela está no terceiro mandato como vereadora. O primeiro deles assumiu aos 24 anos. A política é parte da vida de Marília. É neta de Miguel Arraes e prima de Eduardo Campos. Entrou para o PSB em 2005, mas rompeu com o partido. Em 2016, filiou-se ao PT. Tenta agora ser candidata a governadora pelo partido. Nós estamos na luta para disputar e ganhar a eleição, afirma. Marília Arraes está no 20 Minutos com o cientista político Antônio Lavareda. Vereadora Marília Arraes, depois desses 10 anos de vida pública, já tem alguns mandatos na Câmara Municipal, como é que você vê hoje essa questão do gênero na política no Brasil, em especial aqui no estado, na cidade do Recife também? Lembrando só que vereadoras, mulheres, no Brasil como um todo, são cerca de 14%, um percentual até maior do que o da representação feminina na Câmara, que é de apenas 9%. A minha pergunta é o seguinte: na sua visão, agora em 2018, esse número de representantes mulheres vai avançar ou vai continuar nesse patamar que é um dos mais reduzidos do mundo? Já que você falou em número, Lavareda, é bom dizer que aqui no Recife nós somos 39 vereadores e somente 6 são mulheres. E essa foi a maior bancada da história da Câmara de Vereadores. Até hoje nós tivemos 13 mulheres que passaram pela Câmara. E esse ainda é um número muito reduzido. E eu posso dizer que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, o machismo e a violência de gênero, de todas as formas que nós sofremos, inclusive nos espaços institucionais, que são majoritariamente masculinos, é muito mais acirrada do que 10 anos atrás. Acredito que o conservadorismo, que é um fenômeno mundial que está acontecendo, tem piorado esse tipo de relação que nós temos já uma dificuldade. Embora vocês sendo poucas, né, houve um momento, eu acho que na legislatura passada, em que você era líder da oposição e a vereadora Aline Mariano era líder do governo, ou seja, embora sendo poucas, vocês tinham um papel assim, ou seja, de alguma forma protagonizavam a atuação na Câmara de Vereadores, não é isso? Isso, nunca tinha acontecido e nunca uma mulher foi presidenta da Câmara, nunca foi prefeita do Recife, vice-prefeita, governadora de Pernambuco, vice-governadora, presidenta da Assembleia. Então nós temos ainda aqui em Pernambuco e no Nordeste, de uma forma geral, muito caminho pela frente e muito espaço para conquistar. Quando houve a discussão sobre reforma política e, sobretudo, reforma eleitoral, a posição sua, particularmente, era favorável ou contrária ao chamado voto de lista? A lista pré-ordenada ou lista fechada, como chamam alguns, porque eu lembro que várias lideranças femininas na política se opunham ao voto de lista a despeito de que a adoção do voto de lista daria de imediato um impacto formidável na representação feminina. Ia multiplicar por 3 a representação no Congresso. Quer dizer, qual foi a sua posição a respeito? Seria uma lista alternada, Era uma lista em que você ia ter 2 nomes para um gênero e um terceiro nome para outro gênero. E no caso eram mulheres, basicamente. Nós éramos a favor, a maioria, acredito que a grande maioria das mulheres parlamentares eram a favor, inclusive porque nós sabemos que há uma disparidade de acesso a recursos, a própria possibilidade de a mulher deixar aquela antiga divisão do trabalho que nós ainda estamos trabalhando culturalmente para mudar, mas o terceiro, quarto turno em casa para se dedicar à política é tudo muito difícil, sem dúvida é muito mais difícil para nós mulheres. Então é preciso que haja mecanismos legislativos para reparar esse tipo de desigualdade e por isso que eu era a favor, sim. Olha, ainda nessa perspectiva de, digamos, retrospectiva, há 3 anos é vereador, basicamente 3 anos, um pouco menos, a vereadora está nas hostes do PT. Depois de muitos anos, uma década, no PSB, partido onde o seu avô, Miguel Arraes, e seu primo Eduardo Campos foram figuras exponenciais. Como é que está sendo? Será que você se sente à vontade para nos contar? Qual é a diferença, basicamente, do ponto de vista, vamos chamar de cultura política? Era mais fácil ser socialista no PSB? É mais difícil ser petista numa agremiação, ou seja, um partido que tem uma cultura política diferente, etc. Como é que a vereadora se sente hoje nesse mundo novo, do ponto de vista partidário? Muito feliz, Lavareda. A recepção a nós da militância petista, de todos que fazem o PT, foi incrível.
E a democracia interna que existe no PT faz que o partido tenha uma vida orgânica diferente. É muito diferente de quando você tem um partido que tem alguém que manda e os outros obedecem e existe um cartório que registra essas decisões. No PT, não. No PT, nós temos a possibilidade de fazer discussões de dirigentes, de parlamentares, seja lá qual for o cargo, com militantes e todas as opiniões serem consideradas. E isso, para mim, é muito importante. Eu vejo com muita importância o papel dos partidos no sistema democrático. E, sem dúvida, se todos tivessem esse movimento que o PT faz, nós teríamos hoje uma democracia jovem, mas muito mais avançada. Olha, a vereadora nos diz que se sente bem, etc. e tal, e bem acolhida, mas recentemente o ex-prefeito João Paulo saiu do PT, muitos associaram essa saída dele a eventuais movimentos seus dentro do partido para conquistar a legenda para disputar a eleição do governo do Estado, e também recentemente o senador Humberto Costa fez um pronunciamento em Brasília, não é, se colocando frontalmente contrário à sua postulação no governo do Estado. Ou seja, essas talvez sejam as duas figuras mais conhecidas, de maior peso do PT de Pernambuco. E ainda assim, a vereadora acha que está bem acolhida no partido? Eu tenho muito orgulho, Lavareda, de que João Paulo e Humberto tenham trabalhado bastante para me trazer para o PT, porque são figuras que são respeitadas não somente aqui no Estado, mas no Brasil. João Paulo foi a quem eu dei meu primeiro voto no ano 2000, aos 16 anos, e fez uma grande gestão aqui na cidade. Mas essa questão faz parte da divergência interna. Apesar de nós divergirmos em termos de opinião, nós temos muito mais convergências do que divergências e temos consciência disso. É importante que a gente, sempre que faça essas discussões, tenha em mente que a unidade tem que ser uma meta inicial para nós iniciarmos as conquistas. Agora, em relação à saída do ex-prefeito João Paulo, eu realmente não sei dizer, não sei qual foi a explicação. Eu acho que essa estratégia de dizer que foi por causa de Marília é muito mais creditada a nossos adversários, que têm interesse em pregar uma divisão muito maior do que o que de fato existe. Até porque ele, de fato, não afirmou isso em nenhum momento, né? Não, nem conversou comigo. Eu sempre conversei muito com o João Paulo, sempre procurei ouvir a opinião dele em todas as... Desde que, antes de eu entrar no PT, desde que houve um rompimento nosso com o PSB e um direcionamento à filiação do PT, procurei conversar constantemente com o João Paulo e ele nunca alegou esse problema, então realmente eu não posso opinar sobre isso. Vereadora, o PT hoje, o PT Nacional, se encontra numa situação dilemática, para dizer o mínimo. Há dentro do partido quem advogue a continuidade da postulação a despeito dos impedimentos legais do ex-presidente Lula como candidato da legenda. Há quem advogue uma rápida definição da legenda por um candidato do partido, é sempre lembrado o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e há outros, né, ainda me parece um contingente minoritário, que advogam uma coligação do partido em torno de um nome que já tem alguma força, alguma expressão, como do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. Qual é a sua visão do que vai ocorrer? E eu também gostaria de ouvir, se possível, a sua opinião a respeito. Mas a vereadora Marília Arras vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Vereadora Marília Arras, no bloco anterior eu lhe perguntava acerca dos 3 caminhos que se abrem para o PT Nacional. Continuar insistindo com o nome do ex-presidente Lula na eleição, arrumar um nome do partido, um nome alternativo, ou fazer uma coligação, provavelmente em torno do ex-ministro Ciro Gomes. E também perguntava a sua opinião a respeito. Bem, Lavareda, nós temos a opinião de que esse pleito
vai ter um elemento muito mais político do que eleitoral. Então, mais do que se preocupar com números, com nomes específicos, nós temos que fazer uma denúncia do que está acontecendo no Brasil e das razões por que estão acontecendo. Então, é por isso que nós defendemos que o presidente Lula deve continuar candidato, porque Lula virou um projeto, virou a representação de um projeto, de uma ideia, muito mais do que aquela pessoa que tem, a gente sabe que tem o carinho dos brasileiros, principalmente dos nordestinos. Então, é necessário manter a candidatura do presidente Lula. Já que você me perguntou a minha opinião, eu sou favorável que se mantenha a candidatura do presidente Lula até o fim, inclusive para denunciar a prisão política que ele está sofrendo. Mas se até o fim, vereador, é exatamente quando? Quer dizer, se em determinado momento, início aí, meados de agosto, etc., essa candidatura, essa inscrição for negada pelo Tribunal Superior Eleitoral, como seria? O PT ficaria sem candidato a presidente na televisão e no rádio no início da campanha? Isso daí a gente tem que pensar mais para frente, Lavareda. Nós estamos num momento de tanta instabilidade que longo prazo é uma semana. Às vezes a gente tem um cenário político hoje e daqui a uma semana muda completamente. Então, eu acredito que a gente tem que dar tempo ao tempo, continuar fazendo todo o trabalho que nós temos feito. As caravanas que o presidente Lula fez foram as grandes responsáveis para que as pessoas tenham a consciência do que está acontecendo no país. Na verdade, o que está havendo é um desmonte do Estado Social brasileiro e das conquistas que nós tivemos nos últimos anos. E Lula é o grande representante tanto desse projeto quanto da soberania nacional e por isso que tem sofrido todas essas investidas e até porque sabem que ele sendo candidato, ele ganha a eleição em qualquer situação em que esteja. Na sua opinião, se o presidente Lula não puder efetivamente ser candidato, etc., por que o plano B do PT nunca é lembrado o nome da ex-presidente Dilma Rousseff? Veja, eu nem participo... Se o partido insiste em que foi o impeachment foi um golpe, foi alguma coisa que careceu de legitimidade, porque nunca é cogitado o nome dela para, numa eventualidade, substituir o nome do presidente Lula. O partido, será que isso não revela que o partido, na verdade, tem um problema, tem um diagnóstico no íntimo negativo em relação ao mandato da ex-presidente? Não, não acho, Lavareda. Nós temos um grande respeito pela presidenta Dilma. Eu nunca participei de discussões, nem presenciei discussões sobre plano B. Inclusive, eu sou contra fazer esse tipo de discussão, porque seria jogar a toalha em relação ao presidente Lula e praticamente admitir que todas essas acusações contra ele são verdade. Nós temos o dever de lutar contra elas até o final, de continuar ressaltando que Lula é inocente, que foi preso sem justa causa, sem materialidade de crimes que ele está sendo acusado de ter cometido. Mas é importante dizer que a presidenta Dilma, na verdade, sofreu o que sofreu por ser uma mulher honesta e por não negociar com os bandidos que a tiraram do poder. Vereadora, o presidente Lula, você falou no nome do presidente Lula. O presidente Lula recebeu, algum tempo atrás, o governador Paulo Câmara e Renata Campos, viúva do governador falecido Eduardo Campos. Como é que está encaminhado dentro do PT essa questão, dentro do PT nacional, essa questão das chapas e das eventuais coligações aqui em Pernambuco? Veja o seguinte, até outro dia havia uma hipótese concreta da candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa, o que de certa forma desarrumaria cenários, segundo alguns analistas, etc. Agora, com o afastamento dessa possibilidade, volta a ser fortemente cogitado, e aliás o senador Humberto Costa insistiu nessa tecla, a possibilidade de uma aliança. Em que direção nós estamos indo hoje, no seu entendimento? Para o PT nacional, é importante uma coligação com o PSB em Pernambuco? É importante nós ampliarmos o leque de alianças políticas e trazer e convencer agentes políticos, partidos políticos, de estarem conosco nesse projeto. E o PSB já esteve com o PT e nós estamos tentando, lógico, construir essa aliança nacionalmente. Nós precisamos tanto do apoio político quanto do tempo de TV,
porque nós sabemos da grande dificuldade que o PT e os partidos de esquerda têm de se inserir na grande mídia. Então, é uma grande oportunidade a campanha eleitoral, porque nós vamos estar na televisão todos os dias fazendo o debate político que é necessário fazer nesse momento. Mas eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, Lavareda, que Joaquim Barbosa foi uma figura que se configurou como um grande algoz do Partido dos Trabalhadores alguns anos atrás. Seria a mesma coisa que daqui a 5, 6, 7 anos um partido chamasse Sérgio Moro para disputar a eleição por aquela legenda. Então mostra que o PSB... Um partido que tivesse sido vitimado por ele ou... Pois é, então negativamente. Mostra que o PSB está com pouca disposição, infelizmente, de marchar conosco nesse projeto, mas nós vamos continuar tanto conversando com o PSB quanto com o PCdoB, o PDT e diversos partidos do leque de esquerda, ou que são atualmente, ou que já foram e que estão pretendendo voltar a ser de esquerda e de centro-esquerda para fazerem parte do nosso projeto. Essa aliança, vereador, para eu entender, para o espectador também entender melhor, essa aliança que a vereadora diz que seria importante, de fato, parece que seria, entre o PSB e o PT nacionalmente, para dar uma sustentação, mais tempo efetivo de televisão e de rádio, a candidatura petista, que no seu entendimento se deveria insistir no nome do ex-presidente Lula, etc. Qual seria o rebatimento em Pernambuco disso? Não seria normal nós esperarmos que o rebatimento seria o apoio do PT à reeleição do governador Paulo Câmara, uma relação de reciprocidade? Veja, isso pode ser conversado, mas eu tenho dito que nós não temos mais o direito de fazer alianças simplesmente conversando numa mesa, apertando a mão e depois tirando uma foto bonita, depois de se combater durante anos. E essa é a realidade de Pernambuco. Nós temos aqui, nós que fomos expulsos praticamente da base de apoio do PSB, e hoje não houve nenhum fato novo para que essa aliança fosse celebrada. Então, uma coisa é o apoio nacional, outra coisa é a realidade de cada estado. E eu acredito que essa discussão sobre aliança aqui em Pernambuco vai muito mais do medo que o PSB tem de perder a eleição para o PT do que por um grande acordo nacional que eles não estão dispostos a fazer, e que o Paulo Câmara não é forte o suficiente, muito pelo contrário, é muito fraco politicamente para direcionar nacionalmente o PSB para uma aliança tão importante como essa. Mas pelo que a vereadora começou a dizer, isso não seria uma coisa incogitável, ou seja, isso não é uma questão que esteja absolutamente fora de consideração. Seria possível, uma vez ocorrendo essa aliança nacional, seria possível vocês sentarem, conversarem e eventualmente recompor essa relação. Eu lembrei agora do Zé Américo de Almeida, o governador da Paraíba, foi candidato a presidente nos anos 30, ele dizia que ninguém se perde no caminho da volta. Veja bem, quem é que está fazendo caminho de volta nesse sentido? Mas é difícil falar que é possível quando a gente tem um compromisso maior, que é com as bases do PT e com a militância do Partido dos Trabalhadores. E hoje o sentimento, eu digo isso com propriedade de quem andou o estado inteiro, já praticamente todos os municípios nós visitamos, conversando tanto com petistas quanto com pessoas de fora do PT, mas com movimentos sociais, com a base, e nenhum aceita essa aliança. Até porque o governo do PSB é um governo que não faz gestos para a classe trabalhadora. Na eventualidade dessa candidatura do PT em torno do seu nome, vereador, me permita lhe perguntar, quem seriam, do ponto de vista partidário, os prováveis aliados do PT nessa empreitada? Veja, isso está bastante instável no momento. Se você observar, nenhum grupo de oposição tem definido qual a candidatura, qual a chapa majoritária. Então, acredito que, devido ao momento político peculiar que nós estamos vivendo... Muito especial, né? Nunca se esperou tanto tempo, nunca se delongou tanto, né? A definição de chapas, etc. Isso, eu acredito que a gente tem tempo para discutir isso daí. Daqui para junho, antes do São João, nós estamos com nossa situação PDT, do PT resolvida. PCdoB seriam eventuais aliados. O PDT está com o governador Paulo Câmara, participa do governo, PCdoB. Sobra algum outro aliado potencial aí importante, relevante? Eu acredito que nós precisamos conversar, precisamos ampliar as conversas para além do PT. Isso nós temos feito, eu digo isso pessoalmente, até porque quem é político tem que conversar bastante, principalmente com quem é do nosso campo político, com quem nacionalmente tem marchado com a presidenta Dilma, marchou com a presidenta Dilma no impeachment
e continua contra todas essas reformas, esse desmonte do Estado Nacional brasileiro que está acontecendo. E nós temos conversado, mas no Partido dos Trabalhadores funciona diferente. Apesar de hoje nós estarmos com a pré-candidatura, quem direciona todo esse processo é a executiva do partido e é assim que a gente vai esperar a condução. Vereadora, você tem uma trajetória, você é bastante jovem, mas já tem uma trajetória aí com 3 mandatos, etc. Foi secretária da Juventude a partir de 2013 na Prefeitura da cidade do Recife e tem feito uma pré-campanha percorrendo todo o estado, etc. Essa é a última questão que eu lhe coloco agora no encerramento da nossa conversa. O que é que você tem extraído disso? Como é que tem sido essa sensação de disputar dentro do partido, dentro do PT, essa indicação e como é que você acha que tem sido a recepção ao seu nome aí pelo interior do estado, pela capital e na região metropolitana do Recife? Pernambuco estava precisando de um movimento político como esse. Nós somos um estado em que o presidente Lula tem um dos maiores índices de intenção de voto e é impressionante, Lavareda, como as pessoas têm a consciência de tudo o que aconteceu. Cada região tem uma realidade específica. Pernambuco é um estado bastante diverso e, sem dúvida, andar novamente em Pernambuco, como nós temos andado, e fazer essa discussão, traz uma maturidade pessoal muito grande e dá uma esperança a mais, porque a consciência das pessoas é algo que nos anima. É diferente de antigamente, que os políticos faziam o que queriam e voltavam e conquistavam o voto sem ser conquistando as mentes, os corações das pessoas. E é isso que nós temos feito, sem dúvida tem sido muito boa experiência. E na sua opinião agora mesmo, só para concluir, o que é que tem sido, o que é que tem lhe ajudado mais nessa trajetória aí pelo interior do estado, etc? É o fato de você ser uma eventual candidata de Lula ou o fato de você ser neta de Miguel Arraes? Os dois pontos. Aos poucos, as pessoas vão nos identificando como candidata de Lula, até mesmo por conta do PT. Arraes é meu sobrenome, apesar de eu nunca ter feito uma campanha em cima da figura de Miguel Arraes, que a gente sabe que é respeitadíssima no Estado e de quem eu tenho muito orgulho de ser neta. Mas eu acredito que todo esse movimento que a gente tem criado, Lavareda, tem sido muito pela disposição, pela vontade de discutir Pernambuco e vontade de melhorar o nosso estado. E as pessoas têm sentido isso e é isso que tem feito a diferença. Vereadora Marília Arraes, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos.